Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus nós não venhamos a sair daqui as mesmas, Pai, mas que exista uma transformação, transformar pelo Teu Espírito Santo em nossos corações, Pai. Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Fala o que o Senhor deseja falar a cada coração, Pai, que o Senhor mantenha as nossas mentes atentas, Pai, para que nós possamos receber o melhor do Senhor nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, por muitas vezes a gente, no decorrer da nossa vida, a gente acaba sendo meio Marta em tudo, né? Nós, como mulheres, nós não somos somente a pessoa que trabalha. A gente desempenha um monte de funções. Durante o dia, a gente trabalha numa empresa ou é empresária. Chega em casa, você é mãe, você é esposa. Você tem que fazer lancheira, você tem que ser cozinheira, você tem que ser enfermeira, você tem que organizar festa. Você tem que fazer tanta coisa que, se colocasse no currículo, ninguém acreditava. Eu lembro que, quando eu fazia estágio, eu tinha uma colega de estágio, a gente brincava, né? Quando a gente assumia mais uma função no estágio, a gente brincava: será que dá para pôr no currículo? Será que dá para pôr que a gente carrega a mesa? Será que dá para pôr que a gente organiza eventos e coisa arada? Será que vão acreditar na gente? E acaba sendo muitas vezes assim para a gente como mulher, né? A gente não faz só um trabalho secular. A gente faz um trabalho secular, a gente tem que educar filho. Você pega, por exemplo, mas eu ainda não sou casada, mas muitas vezes tem que cuidar do seu irmão mais novo, muitas vezes você tem que ajudar a cuidar dos avós, de fazer alguma coisa, a mãe pede para lavar uma louça, para fazer uma coisa. E a gente não tem uma vida que você fale: eu faço só uma coisa. É difícil você encontrar uma mulher que faça só uma coisa. E quando ela faz, quando a gente diz, né, que a mulher é uma dona de casa, não é só uma coisa. É uma coisa que não tem fim, é um ciclo infinito que nunca termina, né? Você terminou de limpar, alguém entra e suja. Você terminou de lavar a louça, alguém põe um copo. Você terminou de limpar o banheiro, alguém vai lá e toma banho. Você terminou de lavar roupa, vem uma roupa suja. Você passou a última peça, já tem mais roupa para lavar. Eu brinco que em casa o negócio parece infinito. Eu falo: nossa, lavei toda a roupa, passei. Aí eu subo, tá cheio de novo. Né? Tipo, acontece alguma coisa, a criança suja, o marido volta da academia, alguma coisa acontece, quando você vê mais um monte de roupa. E lá vai a mulher, que trabalhou no salão, tem que lavar a roupa, tem que passar a roupa, tem que guardar a roupa, tem que limpar a casa. E a gente vai, mas quantas vezes a nossa vida ela acaba se enchendo de diversas tarefas que nos fazem perder o verdadeiro foco? Né? Quantas vezes a gente se vê ali cheia de coisas para fazer, cheia de atividades para desempenhar. Até hoje eu estava conversando com a Lígia, não sei onde está a Lígia, e até com a minha sogra estava falando, falei: meu Deus, gente, eu preciso responder 60 pessoas, tem que falar 1000 coisas, tem que decidir o que vai ser feito amanhã, o que vai ser feito hoje, pica a fruta para mandar para a escola, bota água, a criança quebrou a garrafa, bota outra garrafa, faz... E vai. E quando você vê, meu Deus, mais um dia passou, mais um dia passou, mais um dia se passou. E quantas vezes a gente acaba enchendo, consumindo os nossos dias, sem aproveitar o que Jesus coloca ali como sendo a boa parte. E o melhor dessa boa parte, né? A boa parte que não lhe será tirada. Então, a gente ocupa o nosso tempo com 1 milhão de coisas que nos poderiam ser tiradas, né? A sua casa, se tiver alguém que limpe, você não vai precisar limpar. Se tiver alguém que faça, você não vai precisar fazer. Se você não é casada, você não tem marido. Mas e o teu relacionamento com Jesus? Ele existe muito antes de existirem todas essas coisas. Muito antes de existir casa para limpar, coisas para fazer. E a Bíblia diz, né, em Efésios 1, de 4 a 6, como Ele também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou bom propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, assim, por mais que a gente coloque, antes mesmo da gente ter filho, antes mesmo da gente ser esposa, antes mesmo da gente ser filhos, né? Muito antes dos teus pais imaginarem ter você, muito antes de existir casa para limpar, ou roupa para lavar, ou existirem todas essas coisas que a gente tem. Muito antes disso, como diz aqui, antes da fundação do mundo, Ele já tinha
eleito. Ele já tinha nos escolhido. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus, ele vem antes de todas essas coisas. Então quer dizer que eu não preciso limpar a casa? Me desculpa, mas você vai continuar limpando a casa, né? Você vai continuar cozinhando, você vai continuar fazendo, mas antes disso, existe Deus em nossas vidas. Muito antes disso, Ele já tinha escolhido se relacionar com todas nós. E uma vez eu estava conversando com a minha cunhada e foi muito engraçado. Ela falou a seguinte frase: Fer, quando você estiver lá no fim dos tempos, em todas as coisas, não vai aparecer no telão a louça que não foi lavada. Vai aparecer os teus filhos, se você deixar de instruí-los no caminho do Senhor. Vão deixar de aparecer as almas que, vão aparecer as almas que você deixou de falar de Jesus. As pessoas que passaram pelo teu caminho não foram marcadas pelo Jesus que você serve. E não que você tenha que deixar de fazer as suas coisas em casa, mas muitas vezes essas coisas... Esse Marta, Marta. Eu fui criada num lar em que a minha mãe era absurdamente perfeccionista com tudo dentro de casa. Mas, assim, quando eu digo absurdamente, assim, teve um aniversário dentro de casa, as pessoas foram embora 2h. 2h ela passava aspiradora, ela terminava e deixava a casa impecável. E é desesperador. A casa não é o Senhor, né? E ela brincava: como que você dorme com a louça na pia? Eu falei: eu durmo no quarto. A louça fica na cozinha. Eu falei: eu consigo dormir no meu quarto, lá tem cama, tá tranquilo. O que eu não durmo é com o barulho da cozinha, mas, E muitas vezes, assim, a gente, até mesmo antes de eu ter filho, meu Deus do céu, eu não recebia pessoas em minha casa, e tá aí o Jonatas, assim, a Lígia mesmo, que não me deixa mentir. Eu não recebia pessoas na minha casa se a minha casa não tivesse arrumada, não tivesse limpinha, não tivesse tudo certinho. Só que depois que você tem filho, que 1 milhão de coisas acontece, as pessoas chegam com bagunça e tudo. Só que elas não podem, muitas vezes, passar pela nossa casa, passar pela nossa vida, sem receber Jesus da nossa parte. Acho que isso é muito mais importante do que muitas coisas que a gente toma como prioridade. E que, se você quiser, você passa o dia inteiro limpando, passando, trabalhando, fazendo e cuidando de coisas, e você não dá, muitas vezes, atenção para os teus da sua casa. Muitas vezes a gente tem pais, tem mães que ficam o dia inteiro trabalhando, quando chegam em casa, estão no Instagram, estão nas redes sociais, estão em Facebook, TikTok e não sei mais o quê. Você pergunta para o povo, sabem todas as dancinhas, sabem todas as coisas, mas você pergunta a respeito do que foi pregado no culto de domingo, o povo não sabe. E isso é uma realidade, não adianta a gente achar que acontece só na igreja do vizinho, isso acontece no nosso meio. E muitas vezes são os nossos filhos que podem estar tendo acesso a essas coisas no lugar de estar se enchendo das coisas de Deus. E como mães, como esposas, como mulheres escolhidas por Deus desde antes da fundação do mundo, muitas vezes é o nosso papel, pegar a nossa casa e trazer para o prumo de Deus. Trazer para a vontade de Deus: não, isso não está certo, me dá aqui teu celular. Não está certo, você vai ficar sem celular, você vai ficar sem não sei o quê, vamos ler a Bíblia, vamos orar junto, vamos jejuar, vamos fazer. Eu achei muito bonitinho quando a gente estava falando a respeito de jejum, que teve o Mateus. Acho que na época ele tinha 11, 12 anos. Ele falou que ele queria jejuar, só que ele ia jejuar meio período por causa da escola e tudo mais. Mas a gente está falando de uma criança de 11, 12 anos de idade. E muitas vezes você pega um adulto, uma pessoa aí de 18, 19, 30, 50, 60, que não jejua, que não busca as coisas de Deus. E muitas vezes o nosso mudar dentro da nossa casa, o que a gente coloca como sendo a melhor parte, a boa parte, isso passa para os nossos. Então, assim, se a minha filha me vê só o celular sendo boa parte, a boa parte para ela vai ser o celular, porque o que eu faço, eu sou um espelho para ela. Só que se ela me vê buscando as coisas de Deus, a boa parte para ela serão as coisas de Deus. Você vê inúmeros testemunhos de filhos de pessoas cristãs que se mantiveram firmes no propósito de Deus, mas se mantiveram firmes por ter um exemplo dentro das suas casas. E muitas vezes, assim, a gente está ocupando a nossa vida com tantas coisas que a gente deixa de passar a boa parte para os nossos. Os nossos filhos, eles não precisam muitas vezes de muitas coisas que a gente trabalha para comprar. Eles não precisam, às vezes, de um videogame mais caro, de um celular top das galáxias. Eles precisam de atenção. Eles precisam de amor. Eu nunca, em todo o tempo que a gente está no ministério, eu nunca vi a gente ministrar alguém porque ela não tinha um iPhone.
Eu nunca vi na ficha de libertação a pessoa anotar na parte de trás que o que faltou para ela foi um videogame. Você vê pessoas falando que não tiveram amor, que não tiveram dentro do celular inúmeras coisas que eram essenciais, mas você não vê essas coisas. E nós devemos educar os nossos filhos para que as coisas sejam tidas como coisas e as pessoas sejam amadas como filhos de Deus. E muitas vezes a gente prioriza as coisas que você pode comprar em detrimento das coisas que não estão à venda, em detrimento das coisas que não nos serão tiradas. Então, assim... Tarará. Vamos ver aqui, que eu me perdi. Eu fui para cima, fui para baixo. Antes mesmo de sermos filhas, tal. Antes mesmo da fundação do mundo, essa parte já foi. Tá, mas o que muda, né? Então, a gente vai parar de trabalhar? Não, ninguém vai parar de trabalhar. Talvez, se Deus falar ao teu coração, se em consenso com o teu esposo, como aconteceu com a Daiane, né? Vou parar de trabalhar, vou focar na minha família, e esse é o que Deus tem para esse momento, para minha casa. Amém. Tudo em consenso, tudo sendo feito da forma correta. Dentro do lar, entre esposa, marido, consenso, para os filhos não perceberem algo dividido, que eu peço para minha mãe porque minha mãe deixa, não peço para meu pai porque meu pai não deixa, falo com ela porque ela é boazinha e ele é ruim. Não. Os dois têm que fechar acerca de toda e qualquer coisa. A mãe disse sim, é sim. Talvez não, né? Dependendo da situação, mas se um disse não, é não e pronto. Né? A gente tem que aprender isso. Não adianta a gente querer ser amigo dos filhos da gente e criar filhos que não percebem na gente autoridade e depois, na vida, não vão identificar autoridades. Qualquer pessoa que trabalha fora hoje percebe. Se você está num cargo de gestão, se você está acima de alguma coisa, uma geração que não admite levar um não e que não admite que alguém peça que faça alguma coisa. Porque nem meu pai manda em mim, como é que o chefe vai mandar em mim? E isso, assim, eu trabalhei no escritório por 6 anos, tendo advogados abaixo de mim. Isso a gente escutava a rodo. Tipo, quem que é para mandar em mim? Não sei o quê. Não, a gente vive hoje uma crise nessa geração que as pessoas não identificam mais autoridades. Tipo, a pessoa está lá, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava no escritório, o dono do escritório chamava de você, batia a boca e tudo mais. Gente, é uma coisa que... Eu acho que se a minha mãe me visse fazendo... Eu, com 37 anos, ia levar uma corrigida básica, assim, se eu fizesse uma dessa. Porque não é algo que se passa pela minha cabeça fazer. Não que eu seja uma pessoa perfeita, mas porque... Gente, as pessoas não têm mais respeito. E as pessoas não têm mais respeito porque não existe respeito dentro de casa, porque os pais não se dão ao respeito. Eles são brother dos filhos, eles são amigos. Tudo bem, o seu filho precisa te contar todas as coisas, ele precisa ter confiança em você para te falar se algo acontece, mas ele não é seu amigo. Deus não te designou como amigo do seu filho. Ele te designou como pai, como mãe, para exercer autoridade sobre eles, ministrar a palavra sobre a vida deles e fazer com que eles sejam pessoas de bem que vão para o céu e levar pessoas ao céu. É isso que a Bíblia diz a nós como pais. Nós devemos converter o nosso coração aos nossos filhos para que os nossos filhos tenham o coração convertido a nós. E a gente precisa ser o quê? Voz de Deus dentro da nossa casa para a vida dos nossos filhos. E... Cadê? E com relação a todas as tarefas que a gente desempenha no dia a dia. Muitas vezes, assim como eu falei da minha mãe, que era perfeccionista, a gente acha que no boletim da vida a gente precisa tirar 10 em tudo. Eu preciso ser perfeita no meu trabalho, eu preciso ser perfeita na limpeza da casa, eu preciso ser perfeita numa infinidade de coisas, mas no meu relacionamento com Deus eu tiro 0. E não está tudo bem se isso acontece dessa forma. Eu acho que... O que a gente pode dizer? Se o teu relacionamento com Deus não está bem, nada está bem. Se a tua vida com Deus ela é inexistente, não tem razão do restante existir. Qual é a razão de Deus te confiar filhos para você criá-los fora do caminho do Senhor? Para você ser uma mãe permissiva que permite que os teus filhos façam coisas que são contrárias à palavra de Deus? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de eu ter filhos se não for para eu fazer o que Deus deseja que eu faça com eles? A palavra diz, né? Ensina o filho no caminho que ele deve andar. E quando diz no caminho, é você estando no caminho, não você ditando para que ele viva, você não vivendo. É você, a sua família, andar dentro do caminho de Deus e teu filho ver aquilo e andar junto com você. Percorrer esse caminho com você até que ele assuma a casa dele e possa também caminhar com a sua família dentro da presença de Deus, dentro do caminho do Senhor. E se Deus desejasse que a gente andasse em perfeição em tudo, que a gente fosse
perfeito, nota 10 em tudo, ele não tinha escolhido nós que somos imperfeitos. Eu não sou perfeita, assim como ninguém aqui é. A gente busca sermos como Jesus Cristo é, mas ninguém aqui é perfeito. Hora ou outra a gente erra, hora ou outra alguma coisa não dá certo, hora ou outra a gente fica brava, a gente chora, a gente isso, a gente aquilo. Ainda mais a gente que é mulher, que tem hormônio, que tem um monte de coisa. Você está chorando porque não sei, né? TPM, tudo acontece e é normal. E se Jesus desejasse, né, se Deus desejasse da fundação do mundo um bando de exército perfeito, ele tinha escolhido robôs, e não a gente. Não um monte de gente que passou por um monte de coisa, que teve um monte de coisa na vida. O que ele mede de nós não é a nossa quantidade de erros, ou o que a gente faz de certo ou faz de errado, ou o quão bem eu faço, mas o nosso coração. Se você pegar a história de Davi, Davi foi um homem que errou. Foi um homem que fez diversas coisas erradas, mas o coração dele era convertido a Deus. Ele tinha a qualidade de se arrepender, de voltar para os caminhos do Senhor e de fazer as coisas de uma forma diferente. Então, não importa o quanto eu errei, o que eu fiz de errado até agora, o que eu coloquei como, muitas vezes, Deus na minha vida. O que veio antes, se foi meu trabalho, o que foi. O que importa é o que eu faço a partir do momento que Jesus entra na minha vida. Isso é o que faz a diferença. E nós temos obrigações no nosso dia a dia, mas nós não somos as nossas obrigações. Eu não sou somente o que eu era profissionalmente, ou sou profissionalmente. Você não é somente aquilo que você desempenha. Você não é um checklist de tarefas que precisa ser cumprido. A vida é muito mais do que isso. Deus nos chamou para muito mais do que ser somente um checklist de tarefas, para ser somente uma lista de coisas que precisam ser feitas num curto, médio ou longo período de tempo. Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele. E nós precisamos, desde hoje, não é a partir de amanhã, não é depois que eu me formo, não é quando os meus filhos crescem, não é a partir do momento que eu tenho filhos. Porque tem muita gente aqui que não tem filho. Então eu só preciso me preocupar com essas coisas depois que eu crescer e tiver filhos? Não. Você precisa se preocupar na sua vida com Deus desde agora. E quando você é solteiro, quando as coisas estão tranquilas, é muito mais fácil. E quem tem filho sabe. A Isabel, né, com 2 filhos pequenos, é fácil? Não é. É simples? Não é. Só que assim, se hoje você tem uma vida tua com Deus, sendo jovem, você mantém isso como uma rotina, você mantém isso como sendo primordial na tua vida, você pode ter certeza que pode vir esposo, podem vir filhos, e isso vai continuar sendo uma rotina que você não vai abrir mão. E é assim que os nossos filhos devem ser criados, vendo que antes deles vem Deus na nossa vida. Não tem nada de errado em colocar Deus à frente dos nossos filhos. Isso é certo, é o que a palavra diz. Em primeiro lugar, a gente busca o reino de Deus e a sua justiça para que o restante não seja acrescentado. Não é o contrário, eu não busco as outras coisas para depois colocar Deus na minha vida. Eu busco a Deus em primeiro lugar e o que vier no caminho é lucro. Se eu estou nos caminhos de Deus, se eu estou no centro da vontade dEle, tenha certeza que coisas serão acrescentadas dentro daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente esquenta a cabeça, quando eu vou namorar, quando eu vou casar, quando eu vou ter filho, quando isso, quando aquilo. Gente, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que comer, é o que vestir, com quem casar, onde casar, o que fazer, o que deixar de fazer. Em primeiro lugar, vem Deus na vida da gente, vem o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, em Mateus 28, de 19 a 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A Bíblia diz amém, tá, gente? Não estou terminando. E, de fato, é verdade. Então, assim, dentre todas as coisas, dentre todas as nossas tarefas, dentre tudo aquilo que a gente precisa fazer discípulos. Mas então eu vou fazer um curso de coach, vou fazer discípulos no coach. Cara, os teus discípulos estão na tua casa. Os teus discípulos são os seus filhos, são os seus amigos.
né, os seus, não, né, discípulos do Senhor, né, mas os discípulos que vão passar pelo seu caminho são todas as pessoas que Ele coloca na sua vida e que você pode marcar, levar a marca de Jesus para a vida dessas pessoas. Nós temos aqui mulheres que trabalham nas mais variadas áreas. Tem a Joelma, com um bando de discípulo pequenininho na escola. Um bando de gente que, muitas vezes, ela já veio comentar com a gente, de Dia dos Pais, Dia das Mães, coisas que as escolas colocam, que hoje é colocado como sendo uma obrigação. Como que você faz a tua diferença? Indo contra a maré. Eu me recordo uma vez, quando a gente estava ministrando o Cilce lá na Chave de Davi, e tinha uma moça que ela era professora de, acho que, CEMEI, né? Que é das criancinhas pequenininhas. Ela disse, nossa, agora veio uma cartilha que mudou e a gente precisa falar com as crianças a respeito disso, aquilo, e como é que vai ser, e como é que não sei o quê. Eu falei para ela, tá, mas você imaginava que o que estava em Apocalipse, como que ia acontecer? Como é que iam pedir? Eles vão falar assim, ajoelha e nega Jesus, senão eu vou tirar na sua cabeça. Eu falei, não é assim. As coisas hoje estão muito mais modernas. Pode ser que o teu pedido de negar o teu Senhor seja, ensina isso que é contrário à palavra de Deus. Coloca neles essa marca que não é minha, né, que não é do Senhor. Talvez muitas vezes a gente esteja esperando algo tão declarado, como a gente vê pessoas que morrem efetivamente como sendo missionários. Nega Jesus, senão você vai morrer. Mas existem outras situações na nossa vida. Muitas vezes, quando nos oferecem um caminho, eu sou empresário, me falaram, vou só negar meu imposto. Cara, você está negando Jesus. Você deixou de dar o teu dízimo, de fazer coisas que a Bíblia diz, não são humanos que dizem, que a Bíblia diz. Você está negando Jesus. A partir do momento que você dá o teu jeitinho brasileiro, você está negando Jesus. A partir do momento que você permite que os teus filhos façam aquilo que a Bíblia diz que não é para você permitir, você está negando Jesus na tua casa. Você está mostrando para os teus filhos que os princípios de Deus podem ser negociados. E não é isso que a Bíblia nos chama para fazer. Ninguém disse que ia ser fácil, em momento nenhum. Disseram para a gente ter bom ânimo que Ele ia estar com a gente, mas não disseram que ia ser fácil. A gente não foi chamado para algo que seria tranquilo e calmo para se resolver. Mas uma certeza a gente não está sozinho. Ao contrário do mundo que não tem a quem recorrer, nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas, que nos chamou desde antes da fundação do mundo. Nós podemos dizer que nós servimos a um Deus que não nos fez somente como bichinhos ou como cavalos, como a gente ouve em outras religiões, né? Você vai lá para servir de cavalo para o santo, para sei lá o quê. Não, Ele nos chamou como filhos. Você não é um cavalo, você é filho de Deus. Você foi criada à imagem e semelhança daquele que te criou. Você foi chamada para se relacionar com Deus. O nosso Senhor nos criou não como robôs, nos criou como pessoas que podem escolher sim ou não, coisas certas ou coisas erradas, mas Ele nos criou para que nós decidíssemos, no fim das coisas, servir a Ele, nos relacionar com Ele. E nós sabemos que Jesus morreu na cruz para restaurar isso entre nós e Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai, assim como Jesus chamava Deus de Pai, para que a gente pudesse. Você tem um exército de pessoas que não tiveram pais que deveriam ser pais de verdade, pessoas que apanhavam, pais que foram ausentes, pais que não estavam lá. Hoje é muito comum você ver mulheres que o que ela tem do pai e do filho dela é apenas, sei lá, 100, 200 reais por mês. A criança não tem presença, não tem amor, não tem nada do que se remetiria a um pai de verdade. Hoje é tão bom quando você vê um casal dentro da igreja, tudo bonitinho, um pai e uma mãe que decidem ter o filho, cria dentro da palavra. Gente, isso já é meio caminho andado para o teu filho ser bem-aventurado na vida, para as coisas darem certo. Porque, assim, se você tem o teu filho dentro dos caminhos do Senhor, você está dentro de uma igreja e você ainda escolhe negligenciar nisso, gente, que dó do seu filho. Que dó se você faz isso. Gente, você não está errando só porque você está, muitas vezes, condenando o seu filho a não ter um relacionamento com Deus, porque você decidiu não apresentar o Jesus para ele. Então, assim, que a gente possa buscar em nós a mudança para que os nossos filhos venham para o Senhor. Eu acredito que, para uma mãe, a coisa mais gostosa que deve existir no mundo, você vê o teu filho caminhando dentro das coisas de Deus, você vê o teu filho colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, porque, assim, o restante, qualquer coisa pode acontecer. Mas ele vai saber qual é a melhor parte.
Ele vai saber o que ele deve priorizar na vida dele, que ele deve priorizar as coisas que são do alto, as coisas que são eternas, os princípios que são da palavra de Deus. A gente vive numa sociedade hoje totalmente errada. A gente vive numa sociedade que você tem que conversar para dizer que é errado o aborto. O pessoal acha errado matar a tartaruguinha, mas é certo você matar pessoas. Você vê pessoas fazendo campanha contra a morte dos bichinhos e não sei o que, não sei o que. Se morrer um cachorro atropelado do lado de uma criança, eles dão mais ênfase para o cachorro do que para a criança. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. E se a gente não colocar isso no coração dos nossos, dentro da nossa casa, eles vão aprender o que é errado nas escolas, nos colégios e nas faculdades. Olha, do tempo que muitas de nós estudaram para hoje, muita coisa mudou. Muita coisa que eu não ouvia falar na minha faculdade, hoje é algo totalmente declarado, de professores realmente fazendo lavagem cerebral. Então, assim, se na tua casa as coisas não forem estruturadas e feitas da forma correta, se você não ensinar, alguém vai ensinar. Algum senhor vai ser adorado nesse caminho. Então, você pode escolher quem você deseja que os teus filhos adorem. O louvor, a honra, a glória será dada a alguém. Se não for a Deus, será Satanás. E a gente pode escolher o que a gente vai fazer, porque todas as nossas atitudes, tudo o que a gente faz na nossa vida, a gente está glorificando alguém. Então, a gente tem o poder de escolha. Se com as minhas atitudes, com a forma como eu ajo, eu vou estar glorificando a Deus ou se eu vou estar dando a glória para Satanás. Porque não existe um meio do caminho. Nem tudo que é do bem é de Deus. Existem muitas coisas legais no mundo, muitas pessoas boazinhas, que fazem caridade, que fazem um monte de coisa, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Uma pessoa boa sem Jesus é uma pessoa sem Jesus. Uma pessoa com Jesus é uma pessoa que deve buscar a mudança, ainda que ela seja ruinzinha, buscar ser boa. Deus não chamou ninguém perfeito. Ele chamou cada um de nós para que a gente, cada uma, né? Estamos em mulheres, cada uma de nós para que a gente buscasse ser perfeito como Jesus. Talvez a gente viva uma vida inteira sem conseguir atingir isso, esse nível de perfeição. Só que o que a gente não pode fazer é desistir. Desistir no meio do caminho, parar de tentar, parar de fazer. Que os nossos corações sejam voltados para Deus de verdade, que a gente possa se voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. O Senhor deseja ser o Senhor de todas as coisas nas nossas vidas. A Bíblia diz, né? Jesus fala, né? Sem mim nada podeis fazer. E eu achei muito interessante quando eu escutei essa palavra pela primeira vez. O pastor falou, sabe aquela coisa que você faz muito bem, que ninguém faz tão bem como você? Tipo, o bolo de morango da Lígia, a coxinha da Daiane e tantas outras coisas. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, que o seu bolo, que a sua coxinha, que a sua tintura, o corte, cada coisa que a gente faz, que por mais que a gente seja o melhor da terra, sem Ele a gente nada pode fazer. O nosso papel é chamar Jesus para fazer parte de cada coisa que a gente faz na nossa vida. Seja o café que você passa de manhã no piloto automático, seja o pão que você põe na sanduicheira, que é só acender a luz e tirar. Inúmeras outras coisas que parecem tão banais e tão corriqueiras, mas que a gente convide Jesus para fazer parte dessas coisas. E, a partir do momento que eles tiverem todas essas coisas, até mesmo as coisas ordinárias se transformarão em coisas extraordinárias. Que o teu café da manhã seja não somente você e seus filhos, mas você, seus filhos e Jesus. Você ouve o relato de tantas pessoas que falam, na minha casa a gente tomava café e meu pai dizia que a gente tinha que tomar café lendo a Bíblia. E nisso eu e os meus irmãos pegamos o costume de fazer isso. E hoje eu não consigo tomar café da manhã se eu não tiver com a minha Bíblia do lado. Cara, que legal. Que coisa mais legal. Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci num lar espírita, cheio de coisa errada, esotérica, pirâmide, não sei mais o quê. E uma coisa, quando eu aceitei Jesus no meu coração, eu falei assim, a partir daqui, as coisas precisam ser diferentes na minha família. Não só por mim. Eu vim numa sequência de coisas que aconteciam com a minha avó, que aconteceram com a minha mãe, que aconteceram comigo. Eu falei, isso precisa acabar. Isso não precisa ir para frente. E se eu precisar pagar o preço, então eu vou pagar o preço. Eu sou filha de um pai alcoólatra. Por que eu não bebo? Não é só pelo quesito espiritual, mas é porque eu sei que, de acordo com a ciência, eu sou uma alcoólatra seca. Então, assim, se eu começar a beber, é um passo para eu virar alcoólatra como meu pai. E é isso que eu quero para minha filha, que ela precise lutar com isso? Não.
Meu pai fumou a vida inteira, morreu num tubo de oxigênio 24 horas por dia. Eu vou fumar sabendo que é algo que a minha filha vai ter que vencer na vida dela? Não. Os meus pais se divorciaram. Eu vou querer esse tipo de coisa no meu casamento para que os meus filhos tenham que vencer isso? Não, a gente precisa fechar as brechas. A gente precisa parar de pensar que termina na gente. Não termina na gente. Existem as futuras gerações que podem viver o novo de Deus. Mas eu cheguei no caminho de Deus, eu já era divorciada, eu já era isso, eu já era aquilo, não sei o quê. Então, você tem que aparar todas as arestas, você tem que quebrar tudo isso e instruir teus filhos no caminho de Deus para que eles façam as coisas de forma diferente do que você fez. Porque você pega hoje uma geração de pessoas que acha bonito ter se divorciado, que acha bonito casar não sendo virgem, que acha bonito fazer tantas coisas que deveriam dar vergonha porque são contrárias ao que Deus diz. E nós precisamos passar estes princípios para frente, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos que chegam até nós. A gente não pode, numa roda de conversa no trabalho, ser conivente com piadinhas que Jesus se ofenderia e a gente ficar de boa e ainda fazer piada junto. Isso não é legal. Isso não é legal. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Nós precisamos realmente manifestar a glória de Deus, porque você já pensou as pessoas à tua volta não se chegarem a Jesus porque não querem ser como você? Você já pensou no peso que existe nisso, das pessoas não quererem servir a Deus porque elas não querem ser como você? Aí eu não digo porque as pessoas não querem deixar de fumar ou de beber, mas porque as pessoas não querem ser um crente mais ou menos como você. É muito pesado, é muito difícil isso. Você já pensou se você for a única pessoa que passar pela vida de uma pessoa e for falar de Jesus para ela? Se não existir mais ninguém, será que você vai desempenhar esse papel da melhor forma? Será que você vai trazer pessoas para Cristo ou será que você vai afastá-las de Cristo? Será que através da tua vida ou através da vida, muitas vezes, dos teus filhos, do que as pessoas enxergam na sua família, será que elas vão ver Jesus ou elas vão ver o diabo, muitas vezes? Será que os teus vizinhos vão se chegar a Jesus se você for a pessoa que convida eles para ir no domingo na igreja e durante a semana eles têm que chamar a polícia porque vocês não param de gritar e de brigar? Você acha que essas pessoas vão querer servir esse Jesus? Não vão. As pessoas querem servir um Jesus que é de verdade, um Jesus que a Bíblia prega e que a gente vem a pregar através da nossa vida esse mesmo Jesus. A gente não pode se esquecer de qual é o plano original do Senhor. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, se a gente for pelo mundo e fizer discípulos, se a gente tiver uma vida reta diante de Deus, as coisas vão acontecer nesse caminho. As coisas vão acontecendo. A gente vai buscando a Deus. Muitas vezes a gente vai passar por dificuldades. E qual é o propósito de nós estarmos aqui, B1? A gente ser uma em Jesus, ser um com Ele. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa contar umas com as outras, que nós sejamos um exército de mulheres, apesar de não ser um exército gigantesco, mas nós aqui, cada uma no seu trabalho, cada um na sua vida, cada uma com muitas vezes com seus vizinhos ou com as pessoas que chegam até si, ou até mesmo com seus filhos, nós podemos levar a diferença. Não importa se você é 1, 5, 10, a gente sempre vai ser maioria porque a gente tem Deus do nosso lado. Não existe uma pessoa que possa passar pela nossa vida e que não possa receber um pouco de Deus se a gente estiver disposta a dar. Muitas vezes a nossa família vai dizer que não quer estar com a gente porque a gente é crente chato, mas na hora que acontecer algo de errado é para o crente chato que eles ligam para pedir oração. Então, assim, talvez você não seja chamado para festa, mas na hora que der BO você vai ser chamado para resolver. E aí está tudo bem. Está tudo bem, porque você vai lá, você vai levar o amor de Deus e o Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Então, que nós possamos glorificar o Senhor nas nossas atitudes, não sendo coniventes com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós, como mulheres, nós desempenhamos um papel muito importante na educação dos nossos filhos. Nós desempenhamos um papel muito importante na sociedade. Assim como você vê feministas propagando coisas erradas, nós podemos ser levantadas, como eu falei ali, gasta tempo na rede social, blá, 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 blá. Só que assim, você pode gastar tempo, muitas vezes, na tua rede social, levando a palavra de Deus para as pessoas. Muitas vezes, um post que você compartilha, uma palavra que você coloca, que você dá a tua cara a tapa, muitas vezes, ali uma vida pode ser atingida. Uma pessoa pode receber aquela palavra
E aquilo pode realmente trazer vida para alguém que não tinha. Então, assim, que a gente não use somente... A gente, às vezes, brinca, manda meme, manda coisas e tal, mas que as nossas redes sociais, que a nossa vida, ela sirva para glorificar o Senhor em todas as esferas. Então, assim, se muitas vezes no meu TikTok, eu nem tenho TikTok, mas eu não estou glorificando a Deus, cara, é melhor não ter. É melhor eu não ter Instagram, se ele só serve para me fazer passar raiva e ver um monte de coisa que eu não tenho, da vida de um monte de gente que me mostra que tem, mas, na verdade, também não tem. Né? Então, assim, muitas vezes é melhor não ter do que ter para passar raiva ou sentir inveja. Se você, muitas vezes, não pode ser luz, é melhor não ter. Se você acha que aquilo te corrompe mais do que te aproxima de Deus, eu acho que é um bom termômetro, né? Me aproxima de Deus? Não, então talvez não seja o momento de você ter, talvez você não esteja preparado para aquilo. Eu me recordo no momento, sei lá, acho que faz uns 7, 8 anos que eu cheguei para minha mãe e falei assim, tipo, eu sinto raiva, eu vejo um monte de coisa que eu não tenho, que eu queria ser, que eu queria isso, que eu queria aquilo. Falei, tipo, é melhor eu não ter, tipo, essa rede social, eu não ter isso, eu não seguir essas pessoas, porque não me faz bem. E se não te faz bem, é melhor não seguir mesmo. Para você ver um monte de gente perfeita que dá conta de tudo, só que é muito fácil, né? Eu dar conta de tudo com empregado em casa, com babá, com um monte de coisa, e tendo um salário milionário do marido, que você pode ficar o dia inteiro sem fazer nada. É muito fácil, só que não é a realidade de ninguém aqui. Né? Todas nós somos pessoas que precisam lutar, que precisam batalhar, que precisam ir atrás, que tem conta para pagar, que tem coisas para fazer, que tudo mais. Então, assim, não adianta você se pautar por pessoas que não são normais, né? Que não te passam a realidade nua e crua como ela é. Então, assim, se espelhe em pessoas que transmitem o caráter de Jesus, para que a gente possa, juntas, sendo uma, a gente ficar cada dia mais parecidas com Jesus. A ideia do Senhor não é que a gente seja um bando de vaquinha de presépio que não tem reação, que não tem nada. Eu uso essa expressão porque eu usei uma vez para dizer de uma pessoa e o Senhor me cobrou disso, né? Mas eu via como sendo, nossa, você faz tudo certinho. E quando o Senhor me chamou, fui eu fazer tudo certinho, igual. Então, assim, Deus deseja pessoas normais como nós, como eu, como vocês. Pessoas assim, pessoas que riem, que choram, pessoas que têm coisas para passar para outras pessoas. A tua dor, muitas vezes, é a resposta para alguém. O que foi uma dor que o Senhor curou na tua vida, muitas vezes você vai trazer cura para outras pessoas. Muitas vezes aquilo que para você parecia uma dor que não ia acabar, o Senhor te trouxe cura, você vai poder ministrar a vida de outras pessoas e você nem imaginava que com a dor de uma pessoa, talvez 100 pessoas fossem ministradas, 1000 pessoas e tantas outras. Muitas vezes o Senhor deseja que você encha a tua boca e fale, que você busque, que você leia a palavra de Deus, que você enche o teu coração das coisas dele, para que você possa liberar palavras de bênção para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Você não vai ter nada para passar. Não pense que se dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro, a palavra vai entrar por osmose. Você precisa ler, você precisa buscar, você precisa ter o teu tempo com Deus. E nisso, o Senhor vai ministrar a tua vida, vai transformar a tua história e, através de você, vai transformar aqueles que estão ao teu redor. Amém? Essa parte eu já falei. Não podemos esquecer do plano original de Deus, nosso sacerdócio, que é o nosso relacionamento com Ele. O desejo do Senhor é estar conosco todos os dias. Somos filhas e decidimos seguir a Deus, nos tornamos discípulas de Jesus. O encargo que existe sobre nós não é tão somente para que fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deseja também que nós vivamos uma vida real com Ele. Nós devemos ensinar quem está ao nosso redor e guardar as coisas que Jesus nos deixou, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe um dia da sua vida, não existe um sofrimento que você venha passar que o Senhor não esteja com você. E não existe nada que você passe que nunca ninguém tenha passado ou que Jesus não tenha suportado na cruz. Então, uma coisa você pode ter certeza. Aqui você encontra mulheres que podem te ajudar, pessoas que estão buscando Jesus. E nós temos que, dia após dia, sermos porto seguro umas das outras. No domingo, eu fiquei muito feliz quando eu falei com a Daiane. Muito, muito, muito. Eu queria te chamar aqui. Rapidinho. Vem. Porque o que você me falou, você me fez chorar de felicidade, assim, do que aconteceu.
Eu fiquei muito, 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 muito contente. Vou te fazer passar essa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Boa noite, a paz. Estou com a vozinha um pouquinho rouca, mas não se assustem. No último culto de mulheres que eu vim, eu estava passando assim por uma situação, um momento difícil. E quando eu cheguei aqui, eu estava bem cansada, estava vindo do trabalho. E eu pensei assim, né, vindo, né? Nossa, eu estou tão cansada, eu preciso de um colo. Aí quando eu cheguei, teve a ministração. E depois chamaram para a gente vir aqui na frente, eu vim. Aí a pastora Fernanda foi ali e orou comigo, ministrou sobre a minha vida. E aí ela perguntou, você quer colo? E aquele momento foi o Senhor me abraçando. Foi muito bom. E depois, no decorrer da semana, eu comecei a ver que algumas coisas começaram a mudar. Eu comecei a observar que coisas que eu já não estava priorizando mais, tipo, eu vou deixar isso aqui para fazer na minha casa depois. Isso aqui eu vejo em outro momento. Começou a vir. E aí eu lembrava daquele dia. Porque com aquele abraço, eu saí daqui tão forte, tão restaurada. E essas coisas começaram a vir e dizer assim, não, eu vou fazer. E aí eu falei para ela, olha, depois daquele dia não foi igual mais não. Tá acontecendo umas coisas meio diferentes. Daí eu falei para ela, eu chego na minha casa, eu tenho vontade de trocar cortina, eu tenho vontade de arrumar isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Então eu creio assim que foi realmente um abraço do Pai mesmo, através da vida dela. Glória a Deus. Eu fiquei tão feliz quando ela falou. A gente estava na correria no culto de domingo, que foi um culto lindo. E aí encontrei com ela, estava quase saindo. Falei, não ia me dar um abraço, tal, tal, tal. Dela, deixa eu te falar. E daí ela falou, A gente fala, como Deus é fofo, né? Como Deus é fofo. E que assim, que nós possamos ser usadas por Deus uma nas vidas das outras. E que a gente possa ministrar umas no coração das outras. A gente já escutou relato, acho que foi a Su, que foi do abraço. Quem que foi? A irmã Neuci, que deu um abraço na Su e a Su ficou aqui na igreja. Muita coisa mudou na vida dela desde que ela veio para cá. E tantas outras pessoas que caminham com a gente, que às vezes é um abraço, é a Rucil que chega sorrindo e vai e abraça todo mundo que está na igreja. E às vezes o que aquela pessoa precisa naquele dia é só do nosso abraço. Eu lembro que tinha uma moça no meu trabalho que ela sorria e dava bom dia para todo mundo. Ela era uma pessoa cristã, com certeza, né? Ela era cristã, mas ela chegava e ela dava bom dia para todo mundo. E ela não chegava e falava bom dia. Ela falava assim, bom dia! E às vezes as coisas não estavam bem com ela. Ela tinha acabado de perder o pai dela, coisas tinham acontecido, mas ela sempre tinha um sorriso e um bom dia. Ela sempre tinha carinho com todo mundo. Ela vinha, tipo, fazia cafuné e fazia não sei o que. Ela era meio mãezona de todo mundo. E muita gente recebeu o amor de Deus através da vida dela. Então, assim como a Neuci levou o amor de Deus para a vida da Su, através de um abraço, você pode ser usada por Deus através de um abraço, através de um carinho, de um conforto, de um boa noite. Muitas vezes a pessoa chega aqui, ela só precisa, tipo, que você ouça ela, tudo que ela tem para falar. Você não precisa nem dizer nada, você precisa dizer, vou estar orando. Ou talvez, muitas vezes, você precise agir. A pessoa vem, te conta e você vai agir. A pessoa diz que não tem dinheiro, que não tem isso, não tem aquilo, você vai ajudar. Mas existem momentos que, muitas vezes, eu acho que 90% das vezes, as pessoas só precisam de um carinho, de um amor. E nós podemos dar, nós temos isso na nossa essência como mulheres. Nós somos muito mais carinhosas do que os homens por essência. Então, assim, que a gente não negue isso, não negue o amor de Deus através das nossas atitudes para as pessoas. Para os nossos filhos, em primeiro lugar, nosso marido, né, nossos filhos, as pessoas da nossa casa, mas também levar o amor de Deus através das nossas atitudes, da nossa forma de ser para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Queria convidar vocês a se colocarem de pé.
Que palavra maravilhosa, né? Tá? Deu para ver a semente da palavra aí caindo nos corações, né? Isso é muito importante. Essa passagem ali de Marta e Maria, né? Eu já tive uma experiência muito profunda com essa palavra, mas muitos anos atrás. Nós temos que ter essa experiência de Marta e Maria. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós devemos ter um equilíbrio nas nossas vidas. Ele não condenou Maria por largar tudo e ficar ali, e nem condenou Marta. Com certeza absoluta, antes de Jesus chegar, Marta estava ajudando a Maria estava ajudando a Marta. As duas estavam ali trabalhando, fazendo as coisas juntas. A diferença é que, quando Jesus chegou, Maria simplesmente parou tudo e foi aos pés de Jesus. E Marta queria que ela continuasse, porque ela queria, no mínimo, concluir o que eles estavam fazendo, né? Mas todas nós temos que ter esse equilíbrio de Marta e de Maria. Marta é tão importante quanto Maria. As duas têm uma importância. Só são as atitudes que foram diferentes, né? Nós precisamos ser boas donas de casa. A nossa casa é o espelho da nossa alma. Sério, né? Quer conhecer como é uma pessoa, você vai na casa dela. Então, é muito importante. E nós podemos ser Marta e ser Maria ao mesmo tempo. A minha experiência foi da seguinte forma. Eu era perfeccionista antigamente. Eu fui uma pessoa perfeccionista. E eu não percebia isso, sabe? Que eu era tanto assim. Até que um dia chegou uma vizinha que trabalhava com Levi, a colega, e ela não estava nem grávida da Lígia, ela já ia lá em casa, sempre à tardezinha, tomar um chimarrão, era vizinha e trabalhava com Levi. E depois que a Lígia nasceu, que eu botei os brinquedos e tal, ela chegou para mim e disse assim, puxa, todas as vezes que eu vim na tua casa, eu nunca vi um fio no teu tapete. E agora com o bebê, quanta coisa ali. E eu me assustei, eu falei, nossa, nem tinha percebido que na minha casa não tinha um fio. Depois eu fui analisar e eu não deixava. Eu chegava do trabalho, eu ia limpar a casa, e tirava pó, e catava fiozinho do chão. Tudo tinha que ser perfeccionista. Mas o Senhor me ensinou uma lição, que eu posso ser uma boa dentro de casa e devo ser uma boa dentro de casa, eu tenho que cuidar da minha casa, mas não esquecer que eu tenho que estar aos pés do Senhor. Eu posso estar lavando uma louça, eu posso estar orando. Aliás, eu gosto muito de lavar roupa. De dentro de casa, o que eu gosto é lavar roupa, porque quando eu estou lavando, eu me desligo, eu vou até o céu e sou ministrada pelo Espírito Santo. Então, você pode estar lavando a sua louça e pode ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode ouvir o Espírito Santo, mesmo limpando uma casa, fazendo alguma coisa. Mas vai ter um momento que você precisa parar, dizer agora, por hoje, por esse momento chega. Agora eu vou para os pés do Senhor. É de extrema importância. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Nem ficar só fazendo as coisas naturais, mas também você não pode abandonar a tua casa e só ficar lendo a Bíblia e orando o dia inteiro, com o marido ali que precisa das coisas, não tem, as roupas das crianças bagunçadas, a tua casa bagunçada, não. Equilíbrio. Todas nós temos uma parte de Marta e uma parte de Maria. Buscar esse equilíbrio. É possível? É possível, sim. Né? Graças a Deus eu fui liberta do perfeccionismo, mas eu quero dizer que não foi fácil. Eu tive que buscar muito o Senhor, dizer, não, eu vou, a minha filha está aí, minha nora está aí para testemunhar. A Fer não pegou tanto, mas a minha filha, sabe, não poder ver um pó, não poder ver uma coisa fora do lugar, eu não deixava de jeito nenhum. Hoje eu já tenho um equilíbrio, graças a Deus, de dizer, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu passo essa roupa, eu faço aquilo, né? Primeiro vem o reino de Deus, equilíbrio de nossas vidas. Nem pender para um lado
e nem para o outro, porque já vi muitas pessoas que se mergulharam na igreja, só não saíam de dentro da igreja, deixava o marido e a família abandonada. Isso é desequilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio e saber discernir pelo Espírito Santo a hora que você tem que parar de fazer aquelas coisas naturais, mas ir para os pés do Senhor, meditar na palavra, colocar adoração enquanto você está trabalhando, orar naquele tempo que você está trabalhando. E realmente a casa é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da mulher, não é do homem. A casa é a nossa responsabilidade. Quando você vai na casa de alguém, eles não vão olhar a casa como sendo do marido, né? Eles vão olhar a casa da Rocio, a casa da Fernanda, a casa da Sil, a casa da... Né? Eles não vão dizer, a casa do Levi. Eles vão olhar a casa e dizer assim, não, é da mulher. A mulher, ela que representa a casa ali. Amém? Vamos buscar esse equilíbrio para nós, né? Nem pender para um lado, nem para o outro. E a minha vida mudou, porque agora ficou mais tranquila, né? Consigo dormir e deixar alguma coisa para o dia seguinte. Né? Mas guarde, a minha casa é o espelho da minha alma. Né? Já imaginou isso? Você olhar a casa de alguém, por exemplo, eu sei, quando vou na casa de alguém, eu consigo entender como que está a alma da pessoa, pela casa dela. Então, procure buscar isso, é o equilíbrio. O equilíbrio te traz, né, satisfação nas coisas naturais e nas espirituais. As duas têm que andar juntas. Amém? Vamos orar ao Senhor, né? Vamos ter um tempo de oração agora. Tem alguém doente aqui que precisa de uma oração hoje? Achei muito interessante, viu, Fernanda? Fernanda 2, Fernanda, que você não veio, que você estava doente na segunda-feira para oração. Eu falei para a Tânia, mas lugar de pessoas doentes é aqui na igreja. Venha doente, porque aqui vai receber a cura, aqui você vai ser liberta, nada de ficar em casa que está doente. Aqui é um lugar de cura. O Senhor quer te curar. O Senhor quer curar não somente a nossa alma, mas Ele quer curar o nosso físico. Se tiver alguém doente aqui, você pode vir à frente que nós vamos orar, vamos ungir você. E você vai sair curada. Curada. Onde está um domingo que você falou, se você está na tua casa, se você está doente, você está isso, está aquilo, teu lugar é aqui na igreja, não sei o que, não sei o que. A Rita estava em casa gripada, chegou atrasada, eu vim, ela falou para vir. Não, porque é uma armadilha do inimigo, Ele diz, não, eu não vou porque eu estou doente. Gente, quando alguém está doente, você não vai para o hospital? Quando você não está passando mal, o que você pensa a primeira coisa? Eu vou ligar para o médico, eu vou para o hospital. Né? Mas o filho de Deus, o cristão, está doente e não está bem, corre para a igreja. Né? Ou liga para um pastor, se não tem reunião naquele dia. Mas não fique em casa doente, venha para ser curado. Aqui é um lugar de cura. É na igreja, é na casa do Senhor que está a cura. Amém? Está todo mundo são, bonzinho, hein? Que bom. Glória a Deus. Vamos orar em cima dessa palavra, que essa palavra venha crescer. Opa, olha aí, ó. Aqui é o lugar de cura. Ó, estou me arrepiando porque o Espírito Santo falou que tinha alguém que precisava de uma oração, de uma unção, porque Ele quer te curar hoje. Pedi para a irmã, tá com óleo aí, Fer? Isso. Eu sei. Pai, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, é um nome poderoso no céu e na terra, que eu declaro sobre a vida da tua filha agora, que todo esse mal saia desse corpo, toda essa dor seja retirada agora. Ó Pai, através dessa unção que tua palavra nos ensina,
que a unção quebra o jugo, está repreendido. Sai agora da vida dela, toda dor se retire do organismo dela agora, em nome de Jesus. Espírito que causa dor, se retira do corpo dela agora. E toda seta maligna seja arrancada. Eu declaro curada. Mas é pelo poder de Deus. E é em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, sou eu que curo. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E toda a dor é retirada. Em nome de Jesus. Está indo embora. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por cada vida que está aqui, Senhor. Que essas sementes que foram semeadas venham germinar, crescer, dar frutos e que possam ser colhidos esses frutos. Nós abençoamos cada vida, cada mulher que entrou, que cada dia mais, Pai, elas possam se espelhar na pessoa de Jesus para cumprir com o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.